Olá, quarto ano, tudo bem? Professora Cleia aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Espero que vocês estejam bem, juntamente com seus familiares, tá bom? E hoje a nossa disciplina é Ciências, tá? Peguem um livro, o caderno, o lápis para vocês acompanharem e fazer as anotações. Não esqueçam de fazer as atividades de fixação que está sendo enviadas para casa. Tá bom? Não esqueçam de tomar muita água, lavem as mãos com água e sabão, ok? Se sair de casa, use máscara e leve álcool em gel para você higienizar suas mãos, tá bom? Então, vamos cuidar da saúde porque é muito importante. Centro Educacional Sonho Dourado, Escola Sede, nossa querida escola. Ciências, reprodução das plantas é o nosso assunto. Professora Cleia Gomes, livro, página 214 a 217, e vocês deverão resolver as atividades de fixação, tá bom? Bem, como o nosso assunto é reprodução das plantas, vem aí algumas perguntas agora que a professora vai fazer. Qual é a principal característica dos seres vivos? Quais serão as principais características dos seres vivos? As plantas também se reproduzem? O que vocês acham? Será que as plantas se reproduzem? Claro que sim, as plantas se reproduzem sim. Assim como os outros seres vivos, as plantas também se reproduzem, não é? As plantas, elas precisam de água, elas precisam da luz solar, elas precisam de todos aqueles nutrientes que nós vimos lá quando nós estudamos a questão da fotossíntese. Então, ela precisa dos nutrientes, assim como nós, seres humanos, precisamos nos alimentar. O nosso corpo precisa de nutrientes para manter a saúde do nosso corpo, para termos energia, para gastar ao estudar, trabalhar, fazer nossas atividades diárias. Assim mesmo, as plantas precisam de nutrientes, certo? As plantas são seres vivos e por isso apresentam um ciclo de vida. Ou seja, elas nascem, elas crescem, elas podem se reproduzir e morrem. Agora, vamos estudar parte do ciclo de vida das plantas, a reprodução. Então, nós vamos ver no decorrer dessa aula como é que se dá esse processo da reprodução das plantas. O início dessa reprodução, todo o decorrer da reprodução e também a parte final da reprodução, tá bom? Pegue um livro e vamos estudar. A reprodução é um processo importante para o ser vivo, todos os seres vivos, para todos os seres vivos. Pois é por meio dela, da reprodução, que são formados novos seres vivos, certo? É por meio dela, da reprodução, que são formados novos seres vivos. As plantas podem se reproduzir de diferentes maneiras. Algumas delas se reproduzem com o auxílio das flores, não é? Algumas das plantas, elas se reproduzem, a maioria se reproduzem com auxílio das flores. Nós vamos ver como é que se dá isso, todo esse processo aí de reprodução. Primeiro, nós temos a estrutura das flores. Como é que se dá essa estrutura das flores? Primeiro, é importante a gente saber que as flores, elas enfeitam, não é? Elas enfeitam qualquer ambiente, elas enfeitam qualquer jardim, dependendo de ter flores, certo? Então, você coloca um jarro na sua casa, a sua sala pode estar ela pode não ter nenhum vaso, nenhuma flor, ela está arrumada, a casa está toda organizada, mas quando você coloca um vaso de flores, você vai ver que muda todo ali, até mesmo o clima,
muda a parte visual da sua sala, porque as flores, elas nos fazem bem, elas nos transmitem paz, certo? E aquelas flores coloridas, então, não é? Então, as flores, as plantas, elas são importantes para nós, seres humanos. E quem aqui não gosta de uma planta, não é? Quem aqui não tem uma plantinha em casa? É importante você ter uma planta na sua casa, no seu quintal, certo? A reprodução de quase todas as plantas acontece por meio da flor, que possui em seu interior o órgão feminino chamado de gineceu. Então, aí na flor, não é? Acontece essa questão da reprodução com o órgão feminino chamado gineceu, tá? E o órgão masculino chamado androceu. Então, o órgão feminino da flor chama-se gineceu e o órgão feminino masculino chama-se androceu. Mas como é que se dá esse processo, professora? Vamos ver. O androceu, que é a estrutura, que é o órgão masculino, é composto pelos estames que sustentam a bolsa onde se encontram os órgãos de pólen. Geralmente são as abelhas, não é, que levam. Então, nos grãos de pólen existem as células sexuais da planta, tá? Então, repetindo, essa explicação é importante. O androceu é composto pelos estames que sustentam a bolsa onde se encontram os órgãos de pólen. Nos grãos de pólen existem as células sexuais da planta. Então, nos grãos de pólen existem aí as células sexuais da planta. O gineceu, nós falamos do androceu. E o gineceu é composto pelo ovário. O gineceu é o órgão feminino das plantas, tá? O gineceu é composto pelo ovário, que produz e armazena os óvulos, certo? O gineceu é composto pelo ovário, que produz e armazena os óvulos. Nos óvulos também existem as células sexuais da planta. Então, tanto existe células sexuais no pólen da planta, né? Nas células sexuais existem também no masculino, como também células sexuais da planta no feminino, certo? E nós temos aí uma imagem de uma flor, certo? Onde nós iremos ver aqui o grão de pólen, certo? Aqui o grão de pólen, o androceu, que é o órgão masculino, que aí está o grão de pólen, aqui está o estame, que é essa parte aqui da flor, ok? Isso aqui chama-se pétala, aliás, pétalas das flores, pétalas. Aqui nós temos o gineceu, que é o órgão feminino das plantas, tá? O ovário e também aqui os óvulos. Então, aqui está o ovário, os óvulos, tá? Que nós chamamos isso aqui de órgão feminino das plantas. Então, nós temos aqui o androceu, que é o órgão masculino, através do pólen, e aqui nós temos o gineceu, que é o órgão feminino, através dos ovários e do óvulo, tá? Então, aqui está. A polinização. Vamos ver como é que está esse processo da polinização e também da fecundação. Para que ocorra a reprodução, a grão de pólen precisa entrar em contato com o gineceu, certo? Então, o grão de pólen precisa entrar em contato com o gineceu para haver a reprodução. Esse processo é chamado aí de polinização, tá? E pode ocorrer com o auxílio do vento, da água e de animais, como abelhas. Ainda agora eu falei, né? Ainda há pouco eu falei que as abelhas, elas
levam aí os grãos, o órgão, né? O órgão de pólen. A célula sexual masculina apresenta a célula sexual masculina presente no grão de pólen, une-se à célula sexual feminina presente no óvulo, em um processo chamado fecundação. Então, a célula sexual masculina, ela que apresenta aí no pólen, né? Ela também vai unir-se à célula sexual feminina presente no óvulo em um processo chamado de fecundação. Aí se dá o processo da fecundação, tá? Com a união do sexo da célula sexual masculina com a união do sexo da célula sexual feminina, tá? Como resultado, o óvulo dá origem à semente e o ovário pode dar origem ao fruto. Com o resultado, o óvulo dá origem à semente e o ovário pode dar origem à fruta, aos frutos, não é? Dispersão. Como é que está esse processo de dispersão na reprodução das plantas? As sementes podem ser liberadas dos frutos espalhados no ambiente em um processo chamado dispersão. Ela pode ser realizada pela própria planta. A dispersão pode ser realizada pela própria planta, pela água, pelo vento ou por animais que se alimentam dos frutos e liberam a semente no ambiente, certo? Então, como é que se dá esse processo? A planta, a chuva, não é? A chuva leva, espalha, faz essa dispersão aí das sementes, como também os animais vão levando aí através do bico, dos seus bicos, e também outros animais, além da água, o vento, a água e os animais. Eles fazem todo esse processo aí de dispersão das sementes, tá bom? E aí nós temos animais que ajudam na polinização das flores, tá bom? A germinação, como é que se dá esse processo da germinação na reprodução? As sementes dispersas no ambiente, nós já vimos como é que se dá esse processo, quem faz essa dispersão dessas sementes. As sementes dispersas no ambiente podem encontrar condições adequadas para se desenvolver e dar origem a uma nova planta em um processo chamado germinação. Ou não, as sementes dispersas no ambiente podem encontrar ou não condições adequadas para se desenvolver e dar origem a uma nova planta em um processo chamado germinação. Só, como eu falei, ou não, porque depende muito desse solo. Se o ambiente for ali adequado, se tiver um ambiente bom, um solo em boas condições, essa semente irá ser germinada, tá? Agora, se o solo, o ambiente não for um ambiente adequado, não tiver de acordo com aquela planta para que ela seja germinada, ali não vai haver esse processo da germinação, ok? Nós temos aí o processo da germinação. Primeiro nós vimos aqui a semente, aí a semente ela abre um pouquinho, ela abre mais, tipo ela vai abrindo, e aí o que acontece? A semente já começa a crescer, acontece a germinação, tá? Então aqui acontece esse processo da germinação seguindo esses passos, tá bom? Estratégias de polinização. Você já percebeu que existem flores com diferentes formatos, cores e aromas? Existem, não é? Diferentes flores que têm aromas diferentes, que têm formas diferentes, que têm cores diferentes, que têm aromas diferentes. Essas características das flores são estratégias que as plantas apresentam para atrair animais para a polinização. Vocês sabiam disso?
que até as plantas também, elas têm aí, elas criam suas estratégias, não é? Para atrair animais para a sua polinização. Nós temos a raflésia, tá? A flor pode abrir até em 1 metro de comprimento, tá? Então tá aqui primeiro, mas é 1 metro, tá? É 1 metro de diâmetro, desculpa, 1 metro de diâmetro. O cheiro de algumas flores é capaz de atrair insetos como abelhas, mariposas, besouros e moscas, ou mamíferos como os morcegos, por exemplo. A raflésia produz um cheiro de carne podre que atrai moscas, as quais auxiliam na polinização da planta, certo? Então, essa planta aqui se chama, essa flor se chama raflésia, tá? Só corrigindo aqui, E1 não é primeiro, tá? Tá, meus amores? Aqui, E1 não é primeiro, é 1 metro de diâmetro. Orquídea, erva abelha, pode atingir até 25 centímetros de comprimento. Algumas flores apresentam formato semelhante ao de animais, como a orquídea ao lado, né? Como a orquídea. Se você observar bem, ela apresenta uma forma, né, semelhante a animais. Ela apresenta flores, parece um besouro, né? Ela apresenta flores com formato semelhante ao da fêmea de uma vespa. O macho dessa vespa pousa na flor, confundindo com a fêmea, auxiliando na polinização da planta. Reprodução vegetativa. Vamos ver como é que se dá esse processo da vegetação, da reprodução vegetativa. Algumas plantas apresentam reprodução vegetativa, ou seja, podem se reproduzir a partir de outras partes, como folhas, raiz ou caule. Observe este tipo de exemplo de reprodução. Então, nós temos aqui, como nós vimos, esse processo de reprodução vegetativa essa reprodução se dá por algumas partes da planta, como as folhas, raiz ou caule. Olha aí a reprodução vegetativa. Iniciou aqui com uma folhinha, né? Ela foi plantada, foi colocada no solo, foi regada, teve aí água, luz, né? Recebeu todos os nutrientes. Aí aqui, olha, já enraizou, já tem mais folhas. Aqui foi aumentando o número de folhas, ó. Olha o processo, como finalizou já com flores. Então, aqui nós temos um processo de reprodução vegetativa das plantas, tá bom? Então, meus amores, esta foi a nossa aula de hoje de ciências. Espero que vocês tenham gostado. Fazem aí as atividades, ok? Um abraço a todos. Fiquem na paz e até o próximo vídeo.